Bom dia, pessoal. Me chamo Beatriz, curso Biomedicina, e hoje eu vou falar um pouco sobre a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como a doença de Ela. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é, a causa, sintomas e tratamento. Bom, doença de Ela é uma doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso, sendo mais clara o sistema nervoso central. São encéfalo, medula e também afetando o sistema nervoso periférico, que são os membros inferiores, superiores, afetando assim nas funções físicas, como o simples ato de andar, correr ou segurar um copo. A pessoa que tem ela não consegue segurar um copo. Bom, a origem da doença. A maioria dos portadores da doença são do sexo masculino, da cor branca, entre idade 55 a 75 anos. E a doença pode ser causada também por genética. E pode ser causada também pela práticas de esportes, onde a pessoa treina muito. E o diagnóstico. O diagnóstico é definido clinicamente. Um dos seus critérios é o local acometido pela doença, que são os neurônios motores lombares, cervicais, torácicos e lombosacrais. E pode ocorrer fatores genéticos, como eu havia dito antes. Danos oxidativos, acúmulo de agregados intracelulares, disfunção mitocondrial, patologias de células da glia e o defeito do transporte axonal. São relacionados com a gênese do processo degenerativo que ocorre na ela. Bom, a patogenia. Existe 3 tipos da doença ela, que é a esporádica, a familiar e a da ilha de Guam. A esporádica é a mais comum, podendo afetar qualquer pessoa, em qualquer lugar, ocorrendo em 95% de todos os casos. E a familiar comete mais de uma vez na linhagem familiar, ou seja, como eu havia dito antes, está ligada à herança genética, ocorrendo apenas em 5 a 10% de todos os pacientes. Aí tem também a da ilha de Guam, que possui uma alta incidência no território. E acredita-se que está relacionada com questões alimentares. Bom, a pessoa que é portadora da os neurônios dessa pessoa perdem a capacidade de transmitir impulsos nervosos, que são dos neurônios superiores aos neurônios inferiores, até chegar na medula. Bom, por que ocorre? Os neurônios normais são esses aqui, de uma pessoa que não é portadora da ela. E uma pessoa que é portadora da ela,
os neurônios dela vão ser assim, mais atrofiados, vai ter a perca da bainha de mielina, como a gente pode ver. Isso tudo dificulta a passagem de impulsos nervosos para os membros superiores e inferiores. E também, com a perca desses impulsos, ocorre a atrofia dos músculos. Os músculos da pessoa começam a se atrofiar, se encolher no caso, né? E essa doença pode afetar também o sistema respiratório, deglutição, a fala, entre outros. Bom, os sintomas. A ela pode levar à perda total, à independência funcional, tornando o indivíduo prisioneiro do seu próprio corpo. Tem muitas pessoas que possuem, que são portadoras da ela, que entram em depressão, ansiedade, que tem crises de medo, pavor e preocupação excessiva com a família. Apesar desta patologia levar o paciente à perda de sua independência funcional, existem algumas funções que não são comprometidas, como o estado da consciência, funções corticais, inteligência, memória. Esses órgãos não são afetados e nem a função sexual. Tem muitos casos de pessoas portadoras de ela que andam, que fazem todo tipo de coisa normal. Mas já tem outros que a pessoa se torna totalmente dependente de outra. Um dos portadores de ela, que era um dos mais conhecidos, foi o Stephen Hawking, que é aquele físico lá. Bom, ele era um portador da ela, mas ele teve as funções dos seus membros superiores e inferiores afetadas. Mas isso não afetou sua inteligência e nem a sua capacidade sexual, porque ele tem filhos. Bom, o tratamento nenhum é curativo, é só um paliativo da doença. É baseado no gereamento de sintomas que visam desacelerar a evolução da doença, impedindo complicações e otimizar a qualidade de vida. Um deles é a fisioterapia. No Brasil mesmo tem uma moça que ela é portadora de ela, que ela era modelo. Aí começou a ter os sintomas da doença e foi diagnosticada com ela. Bom, e hoje ela faz tratamento com fisioterapia. Hoje ela anda, ela faz qualquer coisa como uma pessoa normal, mas ela tem dificuldades em fazer coisas simples como segurar um copo, pentear os cabelos. Ela é totalmente dependente da família. Bom, embora ela seja considerada uma doença que acaba em morte, com as descobertas recentes e com o avanço das investigações, eu acho que podemos chegar aí a uma possível cura.
essa é a esperança, né, que todos nós temos. Bom, e essa foi a apresentação. Obrigada pela atenção.